Olá, seja você do bom dia ao boa noite. O importante é que sua trilha esteja firme, que você esteja confiante nessa sua jornada. Hoje, nós vamos trabalhar com a questão da função quadrática, né? Então, nós estamos pegando aqui o caderno Trilha 5 como base e a gente para aqui explorando a trilha. Na explorar a trilha, ele vem trazendo algumas informações a respeito de área, e essa informação a respeito de área é para motivar, por exemplo, uma questão do surgimento de uma função quadrática. Ou seja, como que está surgindo a função do segundo grau? Assim, a gente não diz que a função é do segundo grau, a gente diz que a função polinomial, o polinômio é do segundo grau, tá? Só que no dia a dia, com a vontade de falar rápido, a gente acaba chamando de função do segundo grau, mas não existe função, não existe grau para a função, só para o polinômio que ela representa. Então a gente vai falar sobre essa função quadrática e eu vou partir para uma explicação aqui, o seguinte, tá? Eu vou partir para uma explicação, dizer o seguinte, eu vou colocar aqui uma função. Essa função eu quero colocar assim, ó. Os números que estão nessa tabela vai ser dito assim, ó. Y é igual a 2x mais 1. Okay? Então, vou colocar aqui essa função assim. 2x mais y igual a 1. Aqui eu vou colocar valores. Eu vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O que é para fazer nessa função aqui, professor? Você vai pegar o número que está aqui no x, vai multiplicar por 2 e depois você coloca 1. 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Paga 1, fica menos 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Paga 1, fica 1, menos 1. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. Paga 1, fica 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ok? Então, a gente fez essa função aqui. Só que aqui eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero pensar nessa tabela aqui agora e vou repetir os mesmos valores. Só que eu quero diferente nessa tabela aqui. Eu vou querer o seguinte. Eu vou querer que, em vez de multiplicar 2x mais 1, eu quero que multiplique tudo isso que está aqui, a nossa resposta. Faz o seguinte, ó, pega a resposta e multiplica pela linha da frente aqui, tá? Então é isso que eu quero. Ou seja, eu quero fazer isso aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1. Não foi assim que a gente encontrou? Agora você vai fazer o seguinte, vai multiplicar por x. Então eu tenho o seguinte, x vezes 2 dá 2x ao quadrado. Porque 2x vezes x, né? Quanto que é 2x vezes x? 2x vezes x. Aí a gente fala mais bonito, bota 2x ao quadrado. E x vezes 1 dá 1x. Eu não preciso escrever esse 1x, porque 1 aqui, eu vou escrever aqui, mas esse 1 aqui é elemento neutro da multiplicação, então eu não preciso escrever o elemento neutro da multiplicação. Bom, então aqui nesse caso, tá, eu vou fazer o seguinte. Já que a gente fez isso, eu vou fazer agora, vou preencher essa outra tabela aqui do lado, tá? Tá bom? Ao preencher essa tabela aqui do lado, eu vou escrever então aqui assim, ó. Vou mudar aqui a cor, vou colocar assim. Y é igual a 2x ao quadrado mais x. Você vê que eu não coloquei 1 aqui, tá? Ó, você está observando aqui que eu não coloquei esse 1. Por que eu não coloquei esse 1, professor? Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então aqui eu vou ficar assim, ó. 2 vezes x ao quadrado. Então aqui nesse caso eu vou primeiro ter que quadrar para depois multiplicar por 2. E depois eu boto ele. Mas vamos fazer direto, né? Já que eu fiz isso aqui, eu vou fazer direto. Então, vamos lá. Quanto que é 2 vezes, menos 2 vezes menos 3? Mais 6.
Quanto que é 1 vezes menos 1? Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Quanto que é 1 vezes 0? 0. Quanto que é 1 vezes 3? 3. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Quanto que é 3 vezes 7? 21. Caramba! Olha que diferença, cara. Aqui ele está crescendo de 2 em 2. Se eu continuar aqui, qual é o próximo número? 9, 11, 13. Ele está crescendo de 2 em 2. Agora aqui, olha o comportamento como é que ficou. Ele veio caindo, ele caiu 5, caiu 1. Daqui a pouco ele começa a crescer quadrado, né? O crescimento e o decrescimento é quadrado. Então, olha que interessante o comportamento dessas funções. Aí, então, a gente vai precisar estudar gráfico. Certo? Então, nós vamos precisar estudar o gráfico. Quando eu olho para o gráfico dessa função aqui, ela gerou uma linha reta. Quando eu olhei para o gráfico dessa função, gerou uma linha reta. E como é que será o gráfico dessa função aqui? Uma curva. Olha a diferença. Essa aqui gerou uma linha reta, tá vendo? E essa aqui gerou uma curva. E esta curva é que nós iremos trabalhar. Tá? Então, a função afim gera uma linha reta e a função quadrática gera uma curva. E essa curva, ela vai ter um nome bem especial. Quem é que sabe o nome especial dessa curva? Alguém sabe o nome especial dessa curva? A curva da função do segundo grau, ela é conhecida como parábola e tem aplicação em várias situações do nosso dia a dia. A parábola, tá? Ela tem um nome bem filé, e esse nome aqui bonitinho aqui, que é, muita gente fala bem assim, eu estudo por parábola. Na Bíblia aparece muitas vezes a palavra parábola. Parábola vem com a questão de uma igualdade. Depois a gente vai entender por que essa curva é chamada de parábola. Porque ela tem um eixo de simetria, ela tem um foco, ela tem um equidistante, os seus pontos a esse foco. Então, por isso tem esse nome de parábola. Tá? Por causa da igualdade também. Bom, então a gente vai ter que entender essa diferença aqui. Para isso, eu vou escrever, então, as nossas funções no gráfico. Então, eu vou falar dessa função quadrática e vou falar do comportamento dessa função quadrática. Tá? Antes de começar a nossa função quadrática, eu vou colocar aqui um ponto, e esse ponto eu vou chamar de A. Eu vou colocar um outro ponto aqui, esse outro ponto eu vou chamar de B. Então, vou deixar esse ponto aqui. E vou pegar um outro ponto e vou chamar de C. Tá? Eu vou brincar com esses pontos aqui. Por enquanto, eles estão aqui no zero. E eu vou escrever duas funções aqui, tá? A primeira função eu vou escrever assim, ó, f de x é igual a x mais b. Bom? E a outra função, como eu não já usei o f, eu vou usar o g de Gustavo. Tudo bem? Eu vou usar o g de Gustavo. E vou escrever assim, ó, a vezes x, que é ax ao quadrado, mais bx mais c. Legal? Eu vou esconder essa aqui, eu vou trabalhar apenas com essa função aqui. O que acontece com o valor de a? O a aqui, ele vai dar a curva, né? O a, ele vai fazer a curva da função. O gráfico da função afim, ela sempre é um gráfico da função de reta, ok? O valor de b, ele tem o fator de transladar. E o valor de c não aparece aqui. Então, o valor de c não aparece, não tem nenhum sentido ele aqui, correto? Então, o valor de b faz transladar e o valor de a faz a curva acontecer. Eu vou esconder agora e vou mostrar a função quadrática. Esta função quadrática aparece esta curva, e essa curva é chamada de parábola. E o valor de a, ele faz assim, abrir a curva ou fechar a curva. O valor de b, ele faz um movimento de rotação, ele fica brincando de rotação. E o valor de c, ele faz um momento de translação, seja para baixo ou para cima, tá?
Então, o C assumiu o valor daquela constante de transladar, de você mudar para baixo ou para cima. O B, ele brinca um pouquinho com a rotação no gráfico, e o valor de A, ele vai influenciar nesta curva aqui. Então, a gente diz o seguinte, então vamos voltar aqui para a nossa função aqui, que a gente escreveu, e nós escrevemos da seguinte maneira. F de x é igual a x que multiplica x. Então, ax que multiplica x vai ficar ax ao quadrado, mais bx mais bx mais uma constante c. Então, essa função aqui, ela é uma função quadrática. Como é que eu sei, professor, que é uma função quadrática? Os caras descobriu como? Eu descobri porque eu olhei para esse x ao quadrado aqui, tá? Então, por isso que eu sei que é uma função quadrática. Esta função quadrática, ela vai gerar uma curva, e essa curva é chamada de parábola. Se o valor de A for maior que zero, né? Observe que aqui, ó, o valor de A é maior do que zero, tá vendo? A curva ficou com um buraco para cima. Esse buraco a gente chama de concavidade. Para não falar buraco, a gente chama concavidade, tá? Então, a concavidade é voltada para cima. Então, quando o valor de A é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Quando o valor de A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo, certo? Então, valor de A maior do que zero, valor de B, ou valor de A menor do que zero, influencia na concavidade. Aí, a Aline me perguntou aqui no chat, e se A for igual a zero? Se A for igual a zero, não pode, porque some isso aqui, né? Então, se A for igual a zero, vai sumir isso aqui, que zero vezes qualquer coisa é zero, então vai acabar transformando numa função do primeiro grau, tá? Então, por isso que o A não pode ser igual a zero. Certinho? Então, a gente vai voltar aqui para a nossa parábola, e aí a gente tem o nome dessas curvas, ok? Então, a gente tem o nome dessa curva, e eu vou apresentar para vocês a brincadeira dessa curva, que é chamada de parábola, tá? Então, o nome dessa curva é chamado de parábola. E uma outra coisa que vai aparecer é a palavra concavidade. Concavidade. Então, essa palavra aqui, chamada de concavidade, também vai aparecer. E o que seria essa concavidade? Concavidade seria o buraquinho aqui, né? Então, a concavidade é esse buraco. A parábola é essa curva toda. Parábola, concavidade. Professor, para que eu quero, além disso, o que eu vou precisar aqui entender? Para que eu quero isso? A gente estava falando da aplicação, então eu vou falar aqui de alguns pontos importantes. Pontos importantes como esse aqui, ó. Esses pontos aqui, quando encontra o valor de x é igual a zero, valor de x é igual a zero, nós temos esses pontos chamados de raízes. Quando x tem um valor que a resposta é zero, a gente diz que esse x é a raiz da função, tá? A raiz da função é quando eu tenho um valor de x para y igual a zero. E agora, eu tenho esse ponto aqui, ó, esse ponto mais baixo aqui, o ponto mais baixo, ele é chamado de ponto mínimo ou ponto máximo, tá? Então, se a gente brincar aqui, esse ponto mínimo, esse ponto máximo, tá? Ele pode estar mudando. E eu vou fazer aqui, ó, a nossa concavidade voltada para baixo, e esse ponto aqui é um ponto de máximo. O que é um ponto de máximo? Ele está mais alto possível. As raízes e o ponto mais alto. Como que eu vou encontrar esse valor de ponto máximo e ponto mínimo? Aí você vai fazer a leitura aqui do material. Hoje, você vai fazer essa leitura do material, tá? E a gente vai encontrar aqui o vértice da parábola, ou seja, o ponto máximo ou o ponto mínimo, através nossa fórmula. Menos B dividido por 2 vezes A. Tá? Para achar o valor, esse valor máximo, esse ponto máximo, desculpa, ou ponto mínimo,
e menos delta dividido por 4A para a gente achar o valor máximo, tá? Então, aqui tem algumas explicações. E vocês irão fazer o desafio da trilha. E essa questão aqui é uma questão muito boa. Vocês vão quebrar a cabeça para fazer desse desafio e a gente, na próxima aula, explica sobre ele. Então, nesse momento, vocês irão pegar o material e estudar. Tá bem? Galera, para você que não pôde estar conosco, né? Então, você que está assistindo essa aula posteriormente, você deixa aí o seu joinha, ou seu like, ou seu dislike na aula, bote seu nome para poder registrar a presença, e também bote sua dúvida, que é para a gente tirar na próxima aula. A vocês, um grande abraço.